Por exemplo, você sabe que tem uma amiga sua que tem inveja da sua vida. Você sabe que, um exemplo, a poder nas minhas palavras, mas ela chega lá, ela tem uma conversa com o seu esposo que não te agrada, por que você vai levar uma mulher dessa pra tua casa? Não faz nenhum sentido. Há uma negligência nas minhas atitudes. E se eu tenho negligência nas minhas atitudes, eu abro o portal para demônios. E aí os demônios começam a atuar em áreas da minha vida e eu tô sempre dizendo que estou em batalha espiritual, mas eu não tenho posicionamento. Eu não tomo decisões, eu não assumo papéis no campo espiritual e aí eu quero ter respostas. Dá alguns exemplos pra mim? Sigo a música. Por exemplo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Me convém eu dentro da minha casa estar botando músicas profanas, eu estou abrindo portais. Você pode ver que um dos maiores índices de suicídio são as pessoas ouvindo músicas românticas. Ouve aquilo ali e daqui a pouco tira a própria vida. É um dos portais. Quer ver um outro portal? Programas de televisão. O carnaval. Não tem nada demais. Eu sou um cristão, mas eu gosto de assistir a escola de samba. Não tem sentido você abrir um portal dentro da tua casa pro diabo. Eu gosto de ver um filme de terror. Como você vai ser um cristão consagrado, você vai abrir um portal pro inferno entrar dentro da tua casa através de um filme de terror? Então esses são os portais. Quer ver outro portal? Às vezes a pessoa vem de uma família que todo mundo mente. Já viu famílias assim? Que é costumeiro. É um vício. Então você cresceu sendo ensinado a mentir. Gente, isso é tão perigoso que se você não identificar que você também está falando mentiras, toda mentira mal contada você acaba levando pro teu cérebro que aquilo é uma verdade. E você não consegue enxergar. Então aonde tem mentira, tem altares levantados. E aonde tem altares tem demônios. E aonde tem demônios tem milhares e milhares de demônios. E ali eles não saem. E aí a pessoa diz assim, eu tô na igreja e não rompo. Por que eu tô na igreja e não rompo? Porque eu não evoluo. Porque eu não prospero. Porque eu não sou feliz. Porque eu tô sendo atacado sexualmente por demônios à noite. Por que eu sinto dor nisso? Por que eu sinto síndrome do pânico, paralisia, do sono? Porque tem portais abertos. E às vezes o portal que a pessoa acha que é inocente, uma coisinha que eu falei aqui. Tem propagação ali de altares. Porque cada mentira é contada. Imagina se a pessoa fala 100 mentiras por dia. São muitos altares levantados. Parece besteira, mas não. Porque quem é o pai da mentira? O diabo. E a pessoa tá ali se alimentando dele. Outro portal, G. Reclamação. O que aconteceu com o povo no deserto? Não entraram na terra prometida. Porque começaram a reclamar. A murmuração é improcedente de Deus. Mas a gente tem o hábito de mais reclamar do que de agradecer. A gente mais reclama do que agradece a Deus pelas coisas que acontecem. Então são portais e brechas espirituais. E as brechas são tão importantes que quando Deus manda arrancar Neemias lá do palácio para ele levantar os muros, Neemias fala assim, olha, eu não posso nem perder meu tempo de falar com vocês agora, tá? Porque eu tô reparando brechas. Então todo o propósito tem que haver reparação de brechas. Neemias sabia que ele não poderia levantar de novo os muros de Jerusalém se tivessem brechas. E quantos de nós estamos querendo levantar a nossa vida espiritual cheios de brechas abertas? Pastora, você comentou aqui sobre brechas que a gente dá, sobre músicas e sobre o que a gente assiste aqui também. O que tem destruído casamentos que às vezes são coisas pequenas e o casal não tá percebendo? O que tem entrado nas famílias hoje? Para mim, o primeiro ponto que o diabo tem trabalhado assim é a falta de diálogo. É um do lado, outro do outro com o celular. Eu não quero falar que eu tô estressado, que eu vim do trabalho. Eu não quero falar que eu cuidei de criança o dia inteiro. Então as pessoas, elas perderam o acesso ao diálogo. E se não tem diálogo, eu não posso entender o que tá na tua mente. Porque qualquer relação, seja de amizade, seja de casamento, a gente precisa conversar. Eu não posso achar que você tá fazendo algo contra mim se eu não tenho o teu ponto de vista. De repente você tá com um problema e eu tô. Porque você tá melhor de cara feia. Porque você não falou comigo. E você às vezes tá com um problema muito maior do que eu. E você só precisava falar o que estava sentindo dentro de você. Então, um dos pontos que o diabo tem trabalhado dentro das casas é a falta de diálogo. Porque a falta de diálogo, ela gera orgulho. Aí aquele marido diz, tô fazendo tudo, ela não faz nada. Aí a mulher diz, eu tô o dia inteiro trabalhando, ele não me pergunta se eu tô bem. E às vezes aquele homem tá no trabalho para ser demitido. Às vezes ele tá dando um duro danado para sustentar aquela mulher. E assim, aquela mulher se matou de trabalhar o dia inteiro naquela casa. Ele não reconhece um lençol esticado, uma comidinha fresca. Ele não reconhece que aquela mulher tomou um banho, botou um perfume, tá arrumada. Então assim, o diabo, ele distorce a visão daquela pessoa e coloca um contra o outro. Porque o diálogo é um portal muito forte contra os casamentos. É o início só. Aí o diabo entrou, dali começa a jogar um contra o outro, até que começam a tocar nas outras áreas, como a sexual, como a familiar, os problemas financeiros, e aí pronto, desanda tudo. Então, por exemplo, você acha que é natural uma família que todo mundo tem o mesmo problema de coração? Todo mundo tem o mesmo problema no pé? Todo mundo tem o mesmo problema de cabeça? Todo mundo tem o mesmo dor? Ninguém é feliz no amor. Não adianta, é um ciclo que se repete. Não tem ninguém ali que deu certo. Será que a pessoa olha e diz assim, tem uma música que romantiza a infelicidade? Na verdade, são padrões, legados geracionais, espíritos imundos, demandados em gerações. Mas Jesus veio para libertar os cativeiros, sim.
Mas para eu ser liberta dos cativeiros, primeiro eu preciso querer renunciar aos meus pecados, para que o sangue tenha validação em mim e que os ciclos repetitivos sejam quebrados. Em primeiro lugar, eu preciso o quê? Quebrar o pecado em mim, mudar de comportamento, assumir uma nova identidade em Cristo, um novo processo espiritual para que o sangue de Cristo seja validado em mim. Aí sim eu começo a quebrar os legados geracionais. Muitos crentes que eu conheço, não existem maldições, mas se você olha aquela árvore, não tem um fruto. Não tem nada para contar. Ele está na igreja há 30 anos, ele vive endividado, ele não consegue terminar uma obra na casa dele, ele não tem um eletrodoméstico bom dentro da casa dele, ele não consegue nada. Todo mundo da casa é doente o tempo todo. Essa pessoa, ela propaga o nome de Cristo com testemunho? É porque quando a gente fala disso, as pessoas sentem que está tocando na ferida delas, porque elas não querem sair do conformismo. Mas eu já digo o contrário. Saia do conformismo, vença no mundo espiritual e rompa. Porque Jesus nos chamou para romper. Jesus aparece no Novo Testamento fazendo o quê? Multiplicação de pães e peixes. Ah, não, mas Jesus não. Quem é que botou na cabeça de vocês que o evangelho é um evangelho de miséria? A miséria não é procedente de Deus. O pai da miséria é o diabo. Eu vou falar de novo. Foi eu que escrevi o livro Como Vencer Demônios Territoriais. O pai das casas sujas é o diabo, porque Jesus atua em limpeza. Tá? Quem tem uma opinião diferente, você precisa conhecer um pouco mais o evangelho de Cristo. Casas que tem canos quebrados, ratos andando, barata. É de Deus isso? Não faz sentido, gente. Só parar e raciocinar. Não tem nada melhor do que você chegar na tua casa, aquela casa limpa, cheirosa, tudo bem cuidado, você em união com a sua família, todo mundo alegre. Isso é prosperidade. Isso é dom de Deus. Então as pessoas, elas estão vivendo um regime religioso que quanto mais miserável, mais você tem unção. Desculpa, Jesus não está nisso não, tá? Quanto mais você tem uma mente aberta, porque Paulo fala de mente renovável, você está em Cristo. Se a tua mentalidade é fechada, você ali deixou de desenvolver o processo de Jesus. Porque Jesus é desenvolvimento diário. Você vê que a gente amadurece. Fomos criados para amadurecer. Uma criança fica no útero, ela tem que crescer, evoluir. Nós temos uma mentalidade com 20, com 30, com 40, 50, 60, 70 anos. Somos evolutivos. Então Jesus, ele nos fundamentou para termos o pensamento. Você tem um cérebro para pensar. E o cérebro, ele faz parte do contexto de Cristo. O que é uma identidade roubada? Uma menina ou um menino que com 10, 8 anos foi abusado sexualmente, foi rejeitado pelos pais, foi abandonado afetivamente. Então ela entende que toda relação que ela tem, ela vai perder. E o diabo, ele vai conectando ela com pessoas que vão gerar insegurança nela. Porque se aquela renúncia, G, da identidade roubada, ela não quebrar aquele ciclo, ela não renunciar e dizer, eu assumo uma nova identidade de Cristo, então os demônios vão comandando o destino profético dela e vão conectando ela. Você pode ver que essas pessoas, elas têm as mesmas relações. São personagens diferentes, mas que geram o mesmo circuito de dor. Ela namorou 10 pessoas, as 10 causaram a mesma coisa. Só eram caras diferentes, pessoas diferentes, mas as características eram de despertencimento. Você pode ver que elas eram despertencidas iguais. Então, para resumir, o ciúme é natural. É claro que você tem ciúme de quem você gosta, mas você viver em função de alguém tá errado. Isso é altamente satânico, porque a escravidão é uma coisa que é improcedente de Cristo. Se ele veio para nos libertar, como é que eu vou ficar escrava? Aí eu tenho uma pessoa, tá onde? Fazendo o quê? Aí agora fala comigo, não falou comigo. Ai meu Deus, meia hora, será que tá com alguém? É diabólico, altamente diabólico, porque aquela pessoa não tem uma autoestima e mais, ela não tem uma identidade profética, ela não tem uma intimidade com Deus. Então, quando ela começa a entender que tem uma intimidade com Deus, ela vai botar esse ciúme lá atrás e ela vai passar a se amar, se valorizar e vai passar a ter valor para os outros em torno. Primeira coisa, se cuide. Se vista do reino. Esther se vestiu do reino. Quando ela se veste do reino, a roupa era só um acessório. Ela estava vestida da parte espiritual. Mentalidade espiritual, emocionalmente curada, porque ela passou a colocar Deus em primeiro lugar. Mulheres, tenham relação com Deus em primeiro lugar. Quando você tem relação com Deus em primeiro lugar, você passa a se amar. E automaticamente, quem está em torno de você vai te amar também. Como que alguém vai te amar se nem você se ama? Você vive baseado na opinião dos outros. Mas quando você aprende que você tem o seu valor, você passa a ser validado não pelos outros, mas pelo reino de Deus. O próprio Espírito Santo começa a te dar autoestima para você se arrumar, para você se cuidar, para você cuidar da sua saúde, da sua beleza, vai passar assim um batom, vai cuidar da sua unha, vai cuidar do seu cabelo, vai botar um perfume cheiroso. Se ame, se olhe no espelho, olhe para você e diga assim, eu sou imagem e semelhança de Deus. Mas quando você não tem posição em lugar nenhum e não tem relacionamento com Deus, você vai ficar sempre, posso falar? Mendigando a atenção dos outros. Sempre esperando uma esmolinha emocional. Ai, você não falou que eu tô bonito hoje. Ai, você não falou que eu tô legal, minha roupa. Porque você não olhou pra você e não viu a beleza que você carrega, que é a beleza do Espírito Santo. E a mulher que ela perdeu a identidade feminina, ela começa a ter um monte de problemas de saúde.
Porque ela não foi feita para pegar peso. A mulher não foi feita para sustentar uma casa. A mulher não foi feita para assumir papéis masculinos. Então, ela começa a trabalhar em dobro e ela começa a adoecer emocionalmente. Agora, em relação ao que você me perguntou em primeiro lugar, sobre da onde que está vindo, você usou uma palavra? Como que foi que você usou uma palavra? Você usou uma palavra, de onde que está vindo essa fraqueza espiritual, né? Isso. Essa drenagem espiritual. É uma drenagem, né? Então. Que tá causando essa drenagem na vida espiritual. Eu acho que hoje nós temos muitos propagadores do reino, mas poucas pessoas descendo realmente no ápice da intimidade. As igrejas hoje são pouquíssimas igrejas que trabalham com libertação, são pouquíssimas igrejas que pregam sobre princípios bíblicos, são pouquíssimas igrejas que têm ido profundo no estudo bíblico. Então as pessoas estão muito rasas. E a libertação, para mim, ela começa na palavra de Deus. Não adianta a pessoa dizer que é profeta, que prega a palavra, se ela não tem um conhecimento bíblico. Porque o que abre a visão espiritual é o conhecimento da palavra. E nós vamos ficando rasos sem o conhecimento bíblico. Porque a intimidade vem da relação com a palavra de Deus, que é o conhecimento com Cristo. Então as pessoas estão ficando fracas emocionalmente. Não estão vivendo uma geração que ninguém pode falar mais nada, que tudo... Ai, me chamou a atenção na igreja, vou embora porque o pastor me chamou a atenção. Isso não é o evangelho. O evangelho é de doutrina, de exortação. Se nós não estamos aceitando mais sermos exortados, há algo errado em nós. Porque é uma indisciplina e uma rebelião. Então nós precisamos ser disciplinados, aprovados pelo reino de Deus e temos sim que estar acompanhando os nossos líderes em obediência. Porque senão a gente está pecando. E aí estamos ficando rasos. E aí a gente já não fala mais do reino em casa, porque não tem o conhecimento. Aí um tá para um lado, outro tá para o outro, um tá vendo videogame, outro tá vendo televisão, a mulher tá no WhatsApp conversando com outra mulher, o marido tá falando não sei de quê, no final das contas ninguém se entende mais com ninguém, tá todo mundo caído. E como que eu faço para ter esse discernimento, para separar, para ter esse equilíbrio, separar a santidade do legalismo? Então, em primeiro lugar, é um relacionamento com o Espírito Santo. É uma outra coisa também, gente. Eu não vejo mais as igrejas falar sobre o Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo, Divina Trindade. Jesus, quando ele ressuscita, ele diz, olha, eu vou deixar alguém que vai consolar vocês. E é o Espírito Santo. Então, eu preciso ter uma relação com o Espírito Santo. Quem me dá o direcionamento bíblico é o Espírito Santo. Você vai pegar a Bíblia e vai dizer, Espírito Santo, me dá discernimento para me ler a palavra. E ali o Espírito Santo, ele vai te orientando acerca das palavras, acerca dos códigos proféticos que estão na palavra de Deus para o desenvolvimento pessoal. Então, é a mesma coisa. Se eu fico uma semana sem me alimentar, eu não fico fraco? Sim. Eu fico fraco. Se eu fico sem ler a palavra, sem jejuar e sem orar, mesmo jeito eu fico fraco. Então eu fico um campo aberto, vulnerável aos ataques espirituais. Então todo e qualquer ataque, o invejoso, aquele que joga uma palavra, que joga uma praga, aquele que quer meu casamento, aquele que quer meu ministério, ele vai ter acesso, porque eu tô fraco. A minha mentalidade está fraca. E ali eu tô vulnerável como presa a Satanás. Então hoje, pra gente ser, é uma regra ou um princípio? Pra gente, como é que eu vou explicar aqui a pergunta? Pra gente se manter equilibrado, entre a legalidade e a santidade, a gente vai ter que ter regras ou é um princípio daí? Princípio. Por que a gente vai ter que ter um princípio? Porque tudo começa no princípio. Deus, ele inicia o princípio, o mundo é um princípio, ele começa o princípio de tudo. Então, tudo tem um princípio. Se eu sigo os princípios bíblicos, não tem como dar errado, porque é um manual. Deus é tão poderoso com seus filhos que ele deixou um manual de vida para nós vivermos em estado de evolução. A regra, ela é criada pelos homens. O princípio é criado por Deus. A regra eu posso comparar com os dogmas religiosos. O pastor chega a abrir uma igreja e diz assim, olha, aqui ninguém vai usar lenço no cabelo. Aí a irmã vai lá, não usa lenço no cabelo, mas ela não abre a Bíblia para ver se aquilo procede ou não. Mas ninguém ensina o princípio. Só ensina que usar lenço no cabelo é pecado. Por quê? E o princípio não é pregado, realmente. Aí naquela igreja tem orgulho, tem maledicência, tem mentira, tem inveja, tem gente brigando por microfone. Mas o lenço não pode ser usado. Mas é uma regra criada por um dogma religioso. Mas o princípio bíblico não está sendo pregado. Então, entre o princípio e a regra, nós temos que ter a legitimidade do princípio. E você ensina muito sobre ambiente espiritual. Sim. Por onde a gente começa a tapar brechas para deixar uma casa blindada? Tá, em primeiro lugar, nós temos que começar a cultivar o ambiente onde moramos. Tá? A nossa casa, ela é o local onde nós vivemos. Quando Deus, o povo está em cativeiro, o profeta Jeremias leva uma carta e diz assim, olha, casem, criem filhos, deem filhos para casamento, cuidem de suas casas, edifiquem suas casas, plantem pomares. Então Deus fala, a vida de vocês começa dentro de casa. Agora, Gê, como que eu posso morar numa casa que tá tudo quebrado, tudo sujo, e eu achar que Deus está naquele ambiente? Não tem nem lógica uma coisa dessa.
É muita falta de discernimento emocional, a pessoa achar que está vivendo. Então, uma das brechas é a falta de cuidado. Porque nós temos que cuidar daquilo que vivemos. Primeiro, o nosso corpo, que é templo. É a pessoa que, eu como 10 quilos de bolo por dia, eu como gordura o dia inteiro, eu tomo refrigerante o dia inteiro, eu fumo o dia inteiro. Essa pessoa está cuidando do templo? Não. Essa pessoa que não cuida da sua família, da sua casa, ela tem seguido princípios bíblicos? Não. Se ela recebeu uma família de Deus e ela tem negligenciado aquela família, aonde é que essa pessoa tem cumprido os princípios? Então, são muitos portais abertos. E uma coisa que eu aprendo no campo da libertação, orando pessoas, expulsando demônio, botando a mão na cabeça, orientando pessoas, vendo a identidade daquele espírito, dizendo, então, espírito de Maria Mulambo, tem aquilo ali, porque eu me identifico pela minha experiência. Sim. A gente vê que começa por coisas que estão negligenciadas. É um guarda-roupa inteiro, que todas as roupas são rasgadas e manchadas, roupa suja misturada com limpa. Ai, mas isso não tem nada? Claro que tem. Vamos ser lógicos e sóbrios. Louça que dorme na pia, ali tem demônios. Território de demônios. Geladeira, restos de comida estragada. Não é resto de comida que sobrou do almoço, a pessoa guardou no potinho. Porque tem gente que acha que eu tô falando sobre resto de comida boa. É muita falta de conhecimento, discernimento, inteligência. É comida podre, mofada, suja. Gê, você acha que é natural uma casa que tem um vazamento 30 anos e ninguém consertou? Um cano pingando 30 anos, aquilo ali procede de Deus? Não procede, gente. É o óbvio. Então, o autocuidado, ele é uma da parte... Porque restauração... isso é uma coisa que eu queria falar. Eu tô vendo muitas mulheres falando sobre restauração de casamento. Tá orando há 10 anos, o marido já tem 5 filhos com a outra mulher, ela tá orando por restauração. Traz de volta. Mas ela era um brucutu. Ela não cuidava do marido, ela não cuidava da casa, ela não cuidava dela, ela não fazia a sua parte. Aí ela quer orar por restauração. Mas a casa continua a mesma imundice. Meu Deus. Ela não mudou nada. Ela continua relaxada com ela. Ela não mudou o comportamento dela, ela continua gritando. Ela continua sem modos. Ela não sabe entrar e sair de ambiente. Mas ela quer restaurar. Restaurar o quê? Se nem ela foi restaurada. Então, o primeiro ponto que nós temos que viver é uma restauração pessoal. A nossa relação com Deus, ela nasce da intimidade. E aí somos restaurados. Porque, olha, eu vou te contar uma experiência. Eu fiz um jejum, até acho que eu falei sobre isso ontem. Eu fiz um jejum de 7 dias. De água, eu faço alguns. E aí Deus falou pra mim, Daniele, tem coisas em você que precisam ser restauradas. Meu Deus. E eu falei assim, o quê, Deus? Deus falou, bota a tua casa em restauração. Eu falei, o quê? O pedreiro descobriu que quando eu peguei a casa, tinha fio falso. Tinha coisas inacabadas de obra, vazamento. Coisas que somos nós que temos que fazer, que às vezes está interno. E que você vai ter que, minuciosamente, como Neemias fez, avalizar o que está fora, para que o reino de Deus se propague. Então, como que eu tô orando para um ex-marido voltar e eu continuo com o mesmo comportamento? Eu não evoluí em nada. Eu não mudei nada, eu continuo agindo da mesma maneira. Então, a restauração também é um ponto muito importante para as pessoas que estão lutando por casamentos, batalhas espirituais. Começa a se restaurar. Se cuidar de você em primeiro lugar, para depois você querer restaurar algo e alguma coisa. Você trata muito casais, pastora. E a restauração, ela começa com um sentimento ou ela é uma decisão? É uma decisão. Ela é uma decisão. E eu digo isso não só para casais, para os solteiros também. Inclusive, eu sou uma pessoa solteira. A restauração começa em nós. O desespero em estar com um, estar com outro, em querer arrumar alguém, isso já é uma falta de restauração emocional. Você tem que olhar para você e dizer o que eu preciso conduzir em mim, o que eu preciso restaurar dentro de mim. E o casamento é uma decisão. Porque a emoção, ela manipula os hábitos. Você acorda todo dia falando, nossa, que maravilha, eu já vou escovar o dente. Não, você foi ensinado desde criança que você tem que escovar o dente. Você acorda de manhã e fala, nossa, eu vou fazer uma faxina. Fazer uma faxina na casa. Não, você faz o que você quer o bem-estar da tua família. Você acorda dizendo assim, nossa, hoje eu vou fazer não sei quantos agachamentos na academia. Não, você fala, hoje eu tô cansado. Mas por que você faz? Porque você cria o hábito de ir. E o teu cérebro, ele é modelado por hábitos. Se você gera 70 vezes aquele mesmo hábito, o teu cérebro começa a entender a doutrina daquele hábito. Então, é uma decisão. A procrastinação é o quê? Um sentimento. Eu digo assim, amanhã eu vou fazer, tá, Gê? Aí amanhã eu digo assim, depois de amanhã, tá? E assim eu vou propagando e deixando Satanás roubar os meus dias. Ele tem roubado o meu tempo, porque eu não consigo viver o hoje. Eu vivo ontem e vivo o futuro, mas eu não consigo viver o presente. E o que atrapalha mais no recomeço, na restauração? Orgulho, feridas antigas, a falta de diálogo? O que pega mais? É um pacote que a pessoa não decidiu se restaurar primeiro, se tratar. Porque toda restauração,
de qualquer processo, ela Indo começa... pro casamento, né? Eu fui lá pro casamento logo, mas é igual você falou, tem tantas áreas que precisam ser restauradas antes de recomeçar, né? De pai e mãe, de filho e mãe, filho e mãe, pai e mãe. Várias coisas, casamento, relações entre irmãos. Primeiro lugar que eu aprendi do campo da restauração, e quem te falou isso, pastora? Quem me falou isso foi o Espírito Santo. Que um dos campos da restauração são as águas profundas da intimidade. Um dia o Espírito Santo falou pra mim, Daniele, agora você precisa ir para outro estágio, as águas profundas da intimidade. E eu entendi que a água profunda da intimidade é essa aqui, ó, humilhação diante do Pai. Porque quando eu me humilho diante do Pai, eu começo a ter visão do que eu preciso ser restaurado. E aí ele começa a dizer, ó, restaura isso, muda aquilo, só que você precisa cuidar da sua saúde, aquilo ali você precisa fazer na sua casa. O Espírito Santo começa a te orientar em pontos da sua vida. E aí... as demais coisas começam acrescentadas, porque buscar o reino, vamos fazer uma conexão com a inteligência espiritual? Buscar o reino, a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, ele começa a gerar acréscimos. Eu deixo de viver as percas para ser acrescida pelo reino de Deus. E a confiança? Que quando restaura tem que ir construindo a confiança. Ela é construída reconstruída, né? Com oração ou com constância? Constância. A oração faz parte da constância, mas em primeiro lugar, a palavra não manda eu vigiar para depois orar. Então, dentro do campo da vigilância, tem a visão espiritual. A constância é uma vigilância. Se eu decidir perdoar, faz sentido. O marido traiu, volta pra casa e tá aquela mulher. Você me traiu. Você é isso, você é aquilo. Então, pra que você quis restaurar o casamento se você não tá restaurado? É sobre isso que eu falo. A pessoa não se curou emocionalmente, ela não buscou a sua cura emocional e ela, qualquer preço, trouxe. Na oração, aquela pessoa pra dentro de casa. Mas ela mesmo precisa de ser cultivada. Então, aquele marido dentro de casa de volta, mantém aquela ferida exposta. Ela todo dia vai olhar, vai lembrar do adultério, vai lembrar que ela foi pisada, foi trocada, foi despertencida, foi desvalorizada, magoada. E ali ela vai viver adoecida emocionalmente. Tem um casamento, mas ela vive adoecida. Dá pra reconstruir, recomeçar? Reconstruir, recomeçar? Quando um só quer? Não. Aí o que eu te falei, a pessoa vai até se posicionar em oração, quem saiu pode até voltar. Mas talvez aquele relacionamento vai ser pior. Inclusive, eu já atendi várias pessoas que pagaram o preço para o marido voltar porque estava com a amante. O marido voltou. Mas como ela não estava reconstruída, aquele homem voltou para fazer pior com ela. E aí ela disse, Deus, o Senhor trouxe de volta. Mas ele está fazendo pior. Mas ela não posicionou Deus em primeiro lugar. Ela não identificou que aquele homem não estava mudado. Ela só quis que aquele homem voltasse. Ele voltou. Mas ela continuou passando por coisas piores porque não houve restauração. Porque a restauração é um processo com Deus. E é um processo de mudança. De decisões e constância, como você falou. E o que você diria? Porque tem casal que às vezes quando eu falo muito, eu e o Fábio, a gente conversa muito com um casal que hoje em dia o pecado é só traição, né? Só existe traição dentro do casamento. E não é só. Não. Às vezes eu entro dentro de famílias assim para aconselhar, eu falo, meu Deus, o erro menor disso aqui é... Não que não seja, né? Mas é. E o que você diria para quem só cobra do outro a mudança, sendo que ela não muda de postura? Então, quando eu atendo muitas pessoas, e inclusive casais, a primeira coisa que eu falo, o problema tá no meu marido. Eu falo, não, o problema começa em você. Ou o marido falando da mulher. Primeiro lugar, se você tá com a visão de apontamento, é porque você ainda não está liberto. Você primeiro precisa entender os seus pontos errados para acertar. Porque aquela outra pessoa que está fora, de repente ela vai ver a tua mudança e vai falar, opa, a pessoa que me acusava agora me aconselha, a pessoa que me afastava agora me abraça, a pessoa que não fazia agora faz com amor. Isso é um baita de um testemunho. Você tinha uma mulher atribulada, que xingava. Tinha uma mulher que não fazia nada. De repente aquela mulher passa a cozinhar, passa a cuidar, passa a amar. O autocuidado reconstrói aquela família. E quem estava fora talvez vai querer estar dentro. Porque aquela mulher se posicionou em uma decisão de mudança. Ela decidiu que o altar começou nela. E que ela vai levantar aquele altar, ela vai reconstruir aquele altar para que a sua família seja toda refeita de novo. Pastora, e o que pesa mais hoje dentro da atmosfera de casa? A falta de oração ou a falta de respeito? Olha, eu associo as duas coisas. Porque uma casa que tem oração e não tem respeito, a oração não é ouvida. Porque Deus não vai ficar ouvindo uma pessoa que está com princípios quebrados. Inclusive, isso é bíblico. Então, o respeito faz parte de quem anda com Deus. Quando você anda com Deus, você é equilibrado. Você sabe a hora de se posicionar, você sabe a hora de entrar, de sair, de falar. Porque se eu tenho uma vida com Deus, eu não vou ser uma pessoa inconveniente, desrespeitosa, que desvalorizo as outras, que fico falando bobagem o tempo todo. Eu tenho discernimento. E o discernimento vem através do Espírito Santo. E o Espírito fala, né? Eu tava conversando com você agora, Foi. né? Falei, meu Deus, já orei por coisas, né? Falou. Lá em casa. Já orei pra coisas, pra Deus mudar o Fábio em situações.
orei assim, Deus, se for eu, o Senhor me muda, fala comigo, mas se for o Fábio, o Senhor vem sobre ele. Tadinho. Adivinha quem mudou? Você. A oração errada e o Espírito Santo trouxe a motivação certa, usou né? aquela tua fragilidade para te orientar. E você começou a entender. É um tempo de ignorância, né? Veio de traumas, né? Igual você falou. Exatamente. Veio de traumas. E Deus te mudou, né? Mudou, graças a Deus. Graças a Deus. Modelou. Graças a Deus pelo que eu passei. Para poder estar vivendo o que a gente vive hoje. Ó, eu recebi uma pergunta aqui. Sim. Como faço para saber se alguém está fraco espiritualmente, mesmo indo à igreja? É só ela ver se tem frutos. Ela tem testemunho? A vida dela está acontecendo? Ela tem paz interior? Porque um dos princípios da autorrevelação do céu é a paz. É ela ter tranquilidade, ela dormir e acordar, ela ter... a vida dela está andando. Esse é um dos pontos. Porque as pessoas estão muito aplicadas no mundo tereis aflições. Sim, mas tem de bom ânimo. Uhum. O bom ânimo faz parte de quem vence as aflições. E o bom ânimo eu tenho o quê? Na relação com Deus. Então, se você tem sentido dores na alma, perturbações mentais, dores de cabeça constantes, dores no corpo, desejos de morte, fraqueza, cansaço excessivo, procrastinação, então é uma fraqueza espiritual. E qual que é o primeiro sinal? É a perda de sensibilidade do Espírito Santo ou a perca de disciplina? A perca de disciplina, que aí ela perde a sensibilidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele começa na disciplina. Nós temos que ter a visão da constância. Igual você falou pra mim, pastor, eu gosto de acordar, eu gosto de fazer minha devocional, tem dia que eu separo pra fazer um pouquinho de devocional. A gente perde esse hábito. A gente perde a visão da devocional, da oração, da conversação do Espírito Santo pra ficar aí na Netflix, ó. O dia inteiro se alimentando de porcaria, não se alimenta de mais nada que procede de Deus. Tem muita gente, às vezes, que se esquece e coloca tudo a culpa também em ataque espiritual, igual eu te falei. Tem muita gente preguiçosa. Mas mostra pra mim os sinais. Qual que é a diferença entre ataque espiritual e mente desorganizada? Então, aí eu vou ter que fazer a conexão de novo, porque a mente desorganizada é um ataque espiritual. Olha só. Por que a mente desorganizada é um ataque espiritual? Uma mente desorganizada consegue orar? Não. Ela não dá conta de orar. Ela vai orar, o diabo fica perturbando ela. Aí ela fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ai, fulano tá falando de mim. Ai, ciclano tá com inveja. Olha pra mim. A mente dela está possuída espiritualmente por um cativeiro espiritual. Então, ela está fraca emocionalmente. Porque a mente, ela governa sobre o estado emocional. A mente é um estado evolutivo com Deus. Ela governa sobre a emoção. Se a minha mente está desorganizada, todas as áreas do meu corpo e da minha vida estão desorganizadas também. E como que a gente faz para diferenciar a opressão espiritual da ansiedade emocional? Não tem diferença? Não tem diferença. A opressão, ela é um portal satânico que gera ansiedade. Eu tenho muitas pessoas do meu ministério que foram curadas de depressão. Muitas. Crise de ansiedade, depressão, bipolaridade, surto psicótico. Muitas pessoas que eu orei, identifiquei a entidade que estava ali, às vezes era geracional, às vezes foi através de uma relação sexual, às vezes é um costume, ou às vezes é um pecado que ela vem cometendo repetidamente. E ali aquele demônio se instaura, colocando dores na alma, depressão, ansiedade, é um domínio. Até botar aquela pessoa tomando remédio tarja preta. Pronto, dali, se não houver uma oração, uma intercessão, ela não sai daquele lugar. O ambiente, ele realmente influencia no espiritual? Influencia. Tanto influencia que eu vou te dar um exemplo. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus teve que tirar Abraão do meio da casa de Terá para poder mudar a história de Abraão. José foi cuspido pelos irmãos, rejeitado para viver governo. Porque o ambiente que ele estava, ele não seria valorizado. Sim. E Esther, o tio orienta ela e diz assim, então, filha, você entra no palácio com o nome por trás de A Escondida. Porque se ele dá o nome de A Escondida, ela era uma órfã, chamada Radassa. Ele diz, você vai continuar... Havia um ciclo sobre ela. Você vai continuar escondida, como você viveu nos bastidores da minha casa. E ela entra, mas ela é jogada de um ambiente para ir pro harém, para poder chegar no rei. Então tem muitas pessoas... Ó, Jacó foi ensinado pela mãe a mentir. Foi ensinado pela mãe a mentir, porque Rebeca mentia, ensinou ele a mentir, ele dá um golpe no irmão. Foi pra casa de Labão pra ser enganado. Deus falou, tu não gosta de mentir, tu não aprendeu a mentir? Eu vou te ensinar na pele o que é ser enganado. Para depois ele receber o nome de Israel, porque aí ele é tratado. Então o ambiente, ele revela sim o nível. Pode ser de uma frequência baixa ou pode ser de uma frequência alta. Recentemente eu falei sobre quintais familiares. Pessoas que moram num quintal familiar, quando você sai dali, tua vida vai assim, ó. Porque ali é confusão, é brigalhada, é disse-me disse o dia todo, é um tomando conta da vida do outro. Quando você sai dali, tua vida desenvolve. E o que pesa mais, pastora? As palavras liberadas dentro de casa ou algum conteúdo consumido? Eu acho que os dois.
Palavras nós temos que tomar muito cuidado. Porque quando Deus leva Ezequiel ao vale, Deus fala, Ezequiel, abre a tua boca e profetiza. Pergunta, onde esses ossos reviver? Tu sabe, então abre a boca. Eu te chamei como profeta. Deus quis dizer, tu é homem, tu é profeta. Então levanta o vale, com a tua boca. O que Deus estava dizendo?